ler Romanos 1,16, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. João Calvino, comentando este texto da palavra de Deus em sua carta aos Romanos, ele fala que Paulo, quando escreve, pois não me envergonho do Evangelho, ele tinha em mente duas coisas. Primeiro, ele entendia que o Evangelho era, sim, motivo de vergonha. Ele entendia que para o mundo, para aquele que é ímpio, que ainda não nasceu de novo, tanto o Evangelho como aquele que crê no Evangelho é tratado com desprezo, com desdém, com desmérito. Como que se o Evangelho e aquele que crê no Evangelho fosse alguma coisa tola, fútil, pífia, alguma coisa pequena, sem nenhum valor. Ele mesmo escreve em uma de suas cartas, o Evangelho para o grego é loucura. O grego, a filosofia, a razão grega, olhar para o Evangelho, entende que isso é um absurdo, é irracional, é tolice. E para o judeu, o Evangelho era escândalo. Alguém ser pendurado no madeiro e morrer naquele madeiro era maldição. E pregar isso como meio de salvação era escândalo. Paulo entendia isso, e entendia que as pessoas pensavam isso. Mas ele diz, muito embora o Evangelho e aquele que crê no Evangelho possam ser alvos deste demérito, ele diz, eu não me envergonho de ser evangélico. Podem pensar de mim o que quiserem. Pode dizer que eu sou um tolo, irracional, um estúpido. Eu continuo ainda sendo um seguidor de Jesus Cristo, um apóstolo, um pregador do Evangelho. Mas por outro lado, Calvino diz que Paulo entendia o lado positivo do Evangelho. E ele, ao escrever a carta aos Romanos, ele vai tratar desta questão do lado positivo, do lado virtuoso, do lado belo, sublime do Evangelho. E ele diz, eu não me envergonho do Evangelho porque ele é, e ele vai dizer o que ele é. E eu queria hoje, nas próximas semanas, então, tratar desta definição do Evangelho, como algo sublime, como algo virtuoso, à luz daquilo que Paulo nos descreve aqui em Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo vai nos dizer que ele não se envergonha do Evangelho, em primeiro lugar, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é toda a doutrina da redenção, tudo aquilo que envolve o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, toda a obra da salvação, aquilo que Deus em Cristo fez em favor de nós pecadores. Isto é o Evangelho, são as boas novas de salvação, aquela mensagem do anjo quando Jesus nasceu, eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e ele veio para salvar o seu povo dos pecados dele. Então isto é o Evangelho, e Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, em primeiro lugar, porque o Evangelho é o poder de Deus. Ele diz, é no Evangelho que Deus manifesta o seu poder. É pelo Evangelho que Deus manifesta que Ele é onipotente, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele demonstra a sua glória através do Evangelho. Paulo está dizendo, eu não tenho vergonha de ser um cristão, um discípulo de Cristo, um apóstolo de Cristo, um pregador do Evangelho, porque eu estou representando, eu sou um embaixador de Deus, e desse Deus que é detentor de todo o poder. Ele é onipotente, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. É significativo que Paulo está escrevendo esta carta para a igreja de Roma. Roma era a capital do Império Romano. O Império Romano era a maior representação de poder humano naquele momento. Era o grande império conquistador que por onde passava deixava um rastro de morte, de cidades destruídas, de filhos órfãos, muitos que eram trazidos como escravos. Inclusive o próprio povo de Israel vivia debaixo da servidão do Império Romano.
Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus é maior do que o poder de Roma. Paulo entendia que o poder humano, ele é transitório, ele é passageiro, ele é circunstancial. O poder humano, ele se prende à cadeira, ele se prende ao cargo que você ocupa. Nós estamos cansados de ver isso acontecer na nossa própria instituição. Vai-se presidente, vem-se presidente, vai-se reitor, vem-se reitor, ou outra autoridade qualquer. A autoridade não está na pessoa, a autoridade está no cargo que esta pessoa ocupa. O poder está no cargo e não na pessoa. E esse poder, ele é transitório. Enquanto eu tenho a cadeira, eu tenho poder. Quando eu perco a cadeira, eu viro um ser humano comum, como todos os mortais da face da terra. Infelizmente, alguns confundem o poder da cadeira com a pessoa, E acabam achando que o poder é dele. E aí começa a olhar as pessoas assim com soberba, por cima dos óculos, começa a se sentir muito importante. Até 2 meses atrás, o homem mais importante e poderoso desse país, eu creio que era Eduardo Cunha, Era o homem a ser batido, o homem a ser derrubado. Ele tinha o poder, era o presidente lá do Congresso, era um homem que tinha muita autoridade. Perdeu o poder, perdeu o cargo, perdeu a cadeira, e hoje é um ser humano comum como todos nós. Mas quando se fala do poder de Deus, se fala de um poder que é inerente à pessoa. Deus em pessoa é o poder. Enquanto Cristo esteve aqui na terra, se fala de um poder que estava representado nele mesmo. Por isso que quando ele pregava, as pessoas diziam: ele fala como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus, porque a autoridade dos escribas e fariseus era a autoridade da cadeira, do cargo, mas a autoridade de Cristo era a autoridade da pessoa. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. O poder humano, o poder de Roma, representado na política, o poder de Atenas, representado na academia, são poderes transitórios, poderes passageiros, poderes que, por onde passam, podem imprimir medo, terror, conquista. Poder da cultura, do intelecto, da razão, pode produzir melhora intelectual, pode dar uma melhor educação, pode burilar nosso caráter, pode nos fazer mais polidos. Mas nem o poder político de Roma, nem o poder acadêmico e intelectual de Atenas pode transformar o coração do ser humano. Pode arrancar do seu coração o pecado, pode lhe dar uma nova natureza, fazê-lo nascer de novo. Somente o Evangelho tem poder para fazer isso na vida do ser humano. Paulo havia experimentado isso na sua vida. Ele era um homem rude, ele era apenas um religioso truculento, era alguém que vivia nas trevas, era o grande Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Mas um dia ele se defrontou com o poder do Evangelho, e o poder do Evangelho arrancou o coração de Saulo e lhe deu um coração de Paulo, um novo coração. E agora ele era um novo homem, transformado. Ele diz: eu não tenho vergonha de ser um cristão, de ser um discípulo de Cristo, de ser um pregador do Evangelho. Não é porque o Evangelho é apenas motivo de desdém para os ímpios, mas acima de tudo porque ele tem algo sublime que nenhum outro tem neste mundo. Nenhum outro tipo de poder, de ideologia, de movimento tem. O Evangelho é a representação do poder de Deus. Então que nós também, queridos, se somos crentes em Cristo Jesus, não tenhamos vergonha de dizer isso. Que o nosso cristianismo seja aberto, escancarado. Cristo disse que nós deveríamos ser a luz do mundo. E luz não se faz, não se constrói para ficar escondida, mas é para se mostrar, é para se ver. Não é para ser oculta. Então vida cristã também não é para se viver no anonimato. Não somos James Bond da fé. Não. Eu tenho que ser autêntico, escancarado, mostrar para todo mundo. E se zombarem de nós, se disserem que somos tolos, antiquados, se dissermos que somos ultrapassados, glória a Deus por isso. Se estão falando isso porque eu estou revelando a minha fé em Cristo. Cristo disse: regozijai-vos e exultai,
porque é grande o vosso galardão nos céus. Então não tenha vergonha de ser crente, porque quer o mundo nos trate com desdém, temos que entender que somos embaixadores, representantes, não de um reino humano, não de um poder transitório e passageiro, mas do reino de Deus, de um poder eterno e permanente. E acima de tudo, de um poder que pode fazer aquilo que nada neste mundo pode fazer, tirar pessoas do lamaçal do pecado e trazê-los para o reino do nosso Deus, trazê-los a uma vida nova, a uma vida abundante, a uma vida eterna. Mas isso é matéria para a semana que vem, se Deus quiser. Que Deus os abençoe. Amém.